2, 1. Isto vai ser polémico. Mas imagina, Essa tem rasteira. é uma conversa tranquila. Calhar passar um bocadinho de valor às pessoas, não é? É completamente diferente. Hoje tu estás no sítio onde tu querias estar. Os pais não vão querer que os filhos ouçam este podcast. Se já conhece a Pangera, welcome home. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pangera Cast. Se não conhece a Pangera, seja bem-vindo ou bem-vinda. E se já conheces, welcome home. Eita, welcome home saiu torto hoje. Temos aqui um convidado ilustre, uma pessoa que eu gosto muito. Ele é empreendedor. É nosso amigo. E vem com o tema vestido. E vem com o tema vestido. O nosso mais novo Iron Man do grupo, João Mafra. E hoje temos canecas novas. Que tem a Fazem um brinde. novidade. Caramba, eu me sinto privilegiado. Lembrando Novidade. que não temos substâncias ilícitas dentro dessas canecas. Mas só porque são 10 horas da manhã. Não, e porque o homem é Iron Man agora. Ele já não... Bem-vindo, meu. Muito obrigado por teres aceito o convite, porque para nós... Foi aquilo que eu te disse. Tu estarias na linha de frente dos convidados, mas nós temos que aproveitar agora que tu és um Iron Man. E esperamos. Porque, imagina, se não tivesses acabado, não eras convidado. Estás a perceber? Foi bem intencional o convite. Foi muito intencional. Mas sabe que quando eu tava correndo, eu pensei isso. Falei assim, putz, não aguento mais correr, mas não vou deixar de Tem ser um Vou Pangera convidado. estragar a Pangera agenda Cast. deles. É, E depois, não dá. Tu Aí eu és falei, tem que criterioso terminar. com o invite, né? Um Pois. compromisso. ela já começou com os dois pés na porta. Sim, já. vale lembrar que o Mafra é aquela pessoa que combinas um jantar com ele e ele manda-te um invite. Pode ser um café. Pode ser um café, exato. Tomar Sim. café. Isso pra mim, é até uma dica pra malta que tá nos ouvindo. Porque se organizar no Google Calendário torna a vida mais fácil, você toma menos decisão, já tá lá. Exato. Ou seja, o teu sistema de organização funciona em time blocks. Com certeza. Ok. Porque há Com pessoas que certeza. fazem, por exemplo, tasks diárias. Mas a verdade é que eu faço os dois. Porque Agora tem coisas temos que que não fazer vai... um rewind para a apresentação. Quem é o João Mafra? Não, mas ele já vai falar sobre isso. Ok. É porque já estão Mas só nas porque- A gente já tá a falar de estão como eu no modo faço o meu organização calendário. do Faz o homem e ainda não calendário. me apresentaram o convidado. Não, mas É verdade. o Pangera Cast é isso, malta. É sem... Não há script. A gente vai no embalo da conversa. É isso mesmo. Mas eu acho que as pessoas querem saber, já agora, quem é o João Mafra. Boa. É interessante essa pergunta, eu faço muitas vezes também no FOMOcast, que é o meu podcast que eu tenho a honra de gravar aqui na Pangera. E eu vejo que muitas vezes as pessoas respondem pelo que ela faz, né? Então eu vou fazer justamente o contrário. Para não ir contra o que eu prego. Não esperava menos. Exato. Menos que isso. Cara, mas eu acredito que o João Mafra é uma pessoa disciplinada, é um cara que sente um tesão do caramba em viver. Pode falar palavrão? Não Pode, Pode, à pode. vontade. Um tesão do caramba em viver, que realmente sente, e aqui eu vou falar assim, acho que eu nunca falei isso no podcast, já comecei meio emocional o podcast. Vamos lá. É isso Mas que a o gente que eu espera. sinto, mano? O que eu sinto? Eu costumo dizer que a gente pode se considerar barcos ou a gente pode se considerar maré. E eu sinto energia pra ser a maré. O que é sentir energia pra ser a maré? É ser a pessoa que tem tanta energia pra fazer acontecer que as pessoas que estão em volta, sem entender isso como ego, só entendendo isso sim. como um sentimento mesmo interior, eu penso assim, cara, eu consigo resolver problemas complexos, eu consigo tocar o terror, eu consigo fazer o que tem que ser feito. Tem pessoas em volta que eu amo que elas têm outro jeito de ver a vida, mas eu consigo inspirá-las de determinada forma. Então quem que é o João Mafra? O João Mafra ele quer ser a maré na vida dos outros, ele quer gerar valor na vida dos outros, dos irmãos, da família, das pessoas que acompanham em rede social, dos clientes. Gerar valor é o que me define. É realmente um valor, até fica um pleonasmo, mas um valor pra mim é gerar valor. Então quem é o João Mafra? É alguém que é obcecado em gerar valor, é alguém que é obcecado em entregar aquilo que sente que veio fazer. Sim, mas eu acho que também tem tudo a ver com aquilo. Nós falamos muito, nós somos amigos, não é? Estamos dentro do mesmo núcleo. Nós falamos muitas vezes sobre a importância do entorno da pessoa. E muitas vezes acontece de estarmos à volta de pessoas que não têm grandes ambições e grandes objetivos. E ao fim e ao cabo elas acabam por sentir a tua energia e sentir do género, não, esse gajo está a caminhar para um sítio top. E eu acho que, se calhar vou começar a tentar fazer aqui um bocado desse caminho também. Não o teu caminho, o caminho dela própria, mas sentir que pode fazer por ela. Porque eu acho que muitas vezes a maior parte das pessoas precisa desse empurrão, não é? Sim. Só que eu também acho que isto é uma questão de mindset e o mindset evolui. E para tu chegares até este mindset, teve que haver um ponto de partida e talvez um ponto de viragem, em que tu,
ok, eu vou mudar porque se eu não fizer isso por mim, tipo, eu não vou chegar onde eu quero chegar. Tu consegues identificar qual é que foi o ponto de partida e o ponto de viragem? Totalmente. Agora eu entendo porque que a Messia é a mulher das perguntas aqui. Ela é que fica com os cortes Caralho, todos. Por isso é que eu nunca apareço. Com grandes perguntas vem grandes responsabilidades. Não é essa a frase, mas é o que eu senti. É muito interessante sua pergunta, Messia, porque um dos maiores exercícios que eu tento fazer na minha vida é de autoconhecimento, porque eu acredito que realmente quem se conhece e quem acessa a própria identidade tem muita dificuldade depois de cair por coisas bobas na vida. Tipo, por exemplo, a gente trabalha com internet, vocês estão aqui. Você não ter necessidade da validação da audiência, tipo assim, ai, eu tenho vergonha de falar, porque eu não sei o que os outros vão pensar. Isso é uma confiança sua, porque você sabe quem você é, o que você tem pra entregar, então você não tá se lixando porque se o outro tá achando isso ou aquilo, certo? E como é que você acessa essa identidade? É isso que você me perguntou, na minha visão. Como é que eu acessei isso? Até contando uma coisa pessoal. O meu primeiro drive nasceu... foi muito direcionado para um pilar da vida, que era o financeiro. Por que ele nasceu para esse pilar? Porque eu venho de uma família que é super bem sucedida, menos os meus pais. Todos os irmãos todas as irmãs da minha mãe, na altura até o irmão do meu pai também, eram executivos no Brasil. E eu não sei se vocês têm noção, mas executivo no Brasil, pessoas com cargos gerenciais, gerente geral, diretor, ganha muito mais que Portugal. Sim, claro. A nível assim, de escala salarial. Sim. E então todo mundo ganhava bem, só que o meu pai, ele também era executivo até os meus 5 anos, só que ele quebrou. E quando ele quebrou, a gente foi pra roça, pra quinta, que era o que meu pai realmente gostava, era de quinta. E fui pro interior de Minas Gerais. E crescendo no interior, ajudei meu pai a fazer queijo, a tirar leite, a cortar capim. Eu tenho essa cara de beta aqui, mas eu tirava leite de vaca. Cara do beta. Eu tirava leite de vaca. E eu aprendi muito nesse processo, mas eu tinha uma revolta contra a situação financeira. E pra mim um grande gatilho, porque depois eu acessei isso com terapia, hipnose, imersão, tudo mais uma coisa. Eu acessei o momento em que uma chave virou na minha cabeça, que foi o seguinte, eu tava na casa da minha avó, que era nessa cidade perto da Quinta, e como todo mundo tava nas cidades grandes, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, no Natal todo mundo se reunia, família, e todos bem-sucedidos, menos os meninos da roça. Só que mesmo assim, com perdão meus primos, a gente era os meninos da roça, mas era os mais bonitinhos, porque eles a gente tinha até dinheiro, mas era um pior que o outro. Tem uns até mais bonitos, mas enfim, em geral. E aí pra dizer o quê? A gente chegava, e como, não por mal, tá? Eu nunca culpei minha avó por isso, mas eu entendi que foi um gatilho. Que foi, quando eles chegavam, a minha avó tirava a gente do quarto que a gente costumava dormir e colocava a gente na sala pra dormir, afinal chegava a visita. E aquilo na minha cabeça de 8 anos... Mas o brasileiro tem muito essa coisa de vem a visita e quem é de casa perde o conforto. Exato. Mas aqui nós também, eu sempre convido pessoas, eu convidava amigos, por exemplo, da faculdade e assim para irem lá a Viana nas festas. E eu saía do meu quarto e ia para a sala. Sim, mas na nossa cabeça, minha avó tirar... Na nossa não, na minha, porque meu irmão interpretou totalmente diferente. Isso que é engraçado, que a gente tem quase a mesma idade, 1 ano de diferença só, e cada um interpreta de uma forma. Aí ela me colocou na sala e eu pensei assim, isso com 8 anos, depois eu consegui enxergar a cena assim, vívida, por isso que é muito interessante você fazer terapia, hipnose, o que é que deve você fazer pra você acessar os momentos que você... Porque eu sempre fui curioso de pensar assim, por que eu penso como eu penso? Por que fulano pensa como ele pensa e age como ele age? Então eu sou muito curioso nesse sentido, comportamento humano, adoro isso. E aí eu fui entender, o gatilho que gerou em mim foi assim, ok, pra eu dormir no quarto bom em momentos de celebração, eu tenho que ser rico. Foi a primeira chave que virou na minha cabeça, só que isso eu tinha 8 anos. E aí eu não sabia como é que fazia pra ser rico. Só que aí com 14, 15 anos, isso tava muito forte em mim. Então eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, que muitos já leram. Só que com 14 anos aquilo ali bate na sua cabeça de uma maneira que você fala assim, eu encontrei um segredo que ninguém mais sabe. E eu vou tocar o terror na terra, eu vou ficar muito rico. Isso com 14 anos. Qual foi o primeiro movimento que eu fiz? Eu comecei a vender coisas. Então... por exemplo, vinha meu primo dos Estados Unidos, no Brasil tem essa mania também. Sim. Aí, traz uma mala de roupa aí que eu vou vender na escola. Aí eu, 14 anos, abria Abercrombie, Hollister, não sei o que, e vendia na escola. Aí eu vi lá um negócio, um livro, eu vi um e-book na Hotmart escrito assim, como pegar mulher. Falei assim, vou vender pros nerds da minha sala. Virei afiliado do produto, ia pro... Mano, pro olha tatu, a ideia do gajo. Virar pros nerds e falava assim, eu não sabia disso. Mas já sabia fazer o funil. Sim, já sabia fazer. Eu já sabia quem era cliente ideal na época. Falei, esses caras não pegam ninguém, eu vou ensinar pra eles como pegar mulher. Porque eu era desconversado, então eu trocava ideia com as menininhas e tal. Todo perdão, viu, gatinha? Nada contra, era 14 anos. E aí eu falei assim, pô, eu vou vender pro tatu, vou vender pro não sei quem, que eram os nerds, né? Com perdão, tatu também. E aí eu peguei e comecei a vender pra eles os e-book e ganhar comissão em cima disso. Aí eu entendi o jogo do empreendedorismo, do início do empreendedorismo.
Aí, enfim, só pra dizer, só pra dar esse contexto de qual foi a primeira chave que virou. Só que aí depois outra chave teve que virar, só pra long story short, que é entender que, porra, que a parte financeira é só um pilar da vida e ela é só ferramenta para algo muito maior e algo muito mais interno que depois eu vim a descobrir. Mas quando você pergunta desse momento que virou esse primeiro mindset, foi descobrir que eu queria ser bem sucedido e depois ir atrás do como. Então esse foi o primeiro drive e depois foi vários outros e eu posso contar. Mas isso é interessante tu falares porque tu empreendes, nós empreendemos. E nós em determinada altura deste ano pensamos em empreender juntos e digo já que não é um plano que está completamente posto de parte, mas a primeira coisa que nós falamos foi sobre fortalecer a estrutura e não tanto quanto é que cada um vai ganhar e não sei o quê, porque nós pensamos muito nisso. O dinheiro é um veículo para construir grandes coisas e consequentemente tu acabas isso acaba por refletir na tua vida também. Total. Isso foi interessante tu falares nisso, de veres o dinheiro como um veículo. Veículo é a melhor palavra para definir. É veículo para poder chegar mais gente, poder entregar mais coisas. Sim, e mudar as vidas, não é? Dos teus colaboradores, dos teus clientes e tu acabas por... E mudar a tua vida também, não é? A tua vida também, porque claro. Porque assim, pensamos muito nos outros, mas também temos que pensar em nós. Começa por aí. Porque... mais um corte. Não, mas é verdade. Iria ser. Tu queres escalar o teu negócio, queres proporcionar mais aos outros, mas também queres proporcionar mais para ti. Mas sabe uma coisa? Desculpa interromper, mas que faz todo sentido o que você está falando, que esse foi o meu drive muito durante todo esse início de processo. Mas de um ano para cá, eu tive um despertar muito grande nesse sentido de falar assim, ok, mas... Porque eu não sei se você sabe, eu nunca contei isso pra vocês também, mas eu com 22 anos, eu vendi metade de uma empresa. Sim. Eu acho que eu contei pra vocês. E foi a primeira vez que eu coloquei dinheiro a sério no bolso. Só que como a empresa ela não gerava muito valor, que eu falei que era o meu principal pilar hoje, que era de dropshipping, é uma coisa que não gera valor. Tipo, você é intermediador de produto merda. Essa que é a verdade. E aí eu falei assim, mano, do que serve isso? Então eu tive esse... Aí eu dei um passo atrás, desmontei uma estrutura que a única coisa que fazia era produzir dinheiro. Então, sim, o primeiro momento foi, eu preciso fazer pra mim, porque eu quero coisas. Enriquecer sem propósito, é um bocado isso. Aí depois não fecha. E aí, exemplo prático onde que eu sinto o meu maior fulfillment. Por exemplo, eu fui dar palestra no Ed Summit, que é o evento do Roberto Cortez. E eu senti mesmo, né, como nossa amiga Maria diz, que eu entreguei tudo ali. Entreguei tudo, minha energia mesmo toda ali. Sabe quando você entra num estado de flow bizarro? Sim. E você estava falando da questão dos outfits, que agora você, né, até mais pessoas entraram na sua audiência para saber sobre isso. Naquele dia eu ganhei, 150 seguidores com aquela palestra que tinha 300 pessoas. Ou seja, metade do público foi lá se identificou com aquilo que estavas a falar. E não é por ganhar seguidores ou não, mas sentia, tipo assim, aquele momento onde eu realmente estava conectado com aquelas pessoas e elas fazendo assim... Caralho, é isso que eu tenho que fazer no meu negócio de serviço no digital, porra, não sei o quê. Me dá um... Tipo, se eu puder viver isso todos os dias, eu vou estar numa direção... Eu até arrepio, velho. Eu vou estar numa direção... E depois o dinheiro ele vai vir por consequência. Eu acredito muito que as pessoas mais... Por exemplo, o Elon Musk. Por que ele vende um PayPal e depois põe tudo que ele tem em 2 empresas? Porque o principal propósito dele era mudar o mundo como a gente conhece hoje. Fazer foguete da ré. Então ele pode queimar o dinheiro que for, porque ele sabe que com o repertório dele, nível de conhecimento, acesso, network, ele não vai precisar. Exato, ele não cai. Não é que eu não sinto que eu não caio, mas o que cair? Vou quebrar. Então, quebrei daí, faz de novo. Eu acho que quebras sempre, eu acho que vais quebrando. Agora depende da dimensão da quebra, né? Porque eu acho que quem empreende sempre projeta algo que pode não correr como planeado. E isso pode ser uma quebra que não te faz tombar, não é? Mas é uma quebra. Então depois vais ter que te reerguer dessa quebra, ou reestruturar, ou reorganizar, ou o que seja. E para quem tem um plano muito bem definido, como nós temos e como tu tens, isso às vezes não é fácil de gerir a nível de frustração ou orientação. Total. Mas isso depois entra a questão depende, lá está, do mindset. Exato, sim. Que é um dos temas centrais desta conversa hoje. Que é que tu fizeste o Ironman há 2 dias atrás? 2 dias. Sim, 2 dias atrás. No sábado. Estamos a gravar na terça. Na terça, exatamente. E isto foi no sábado. Exatamente. E nós fomos lá. Faltava 20 minutos para ele chegar, nós aparecemos. Ou seja, nós não fomos lá nós só para um momento glorioso. Só fomos para um momento glorioso. Foi o Mafra vai ultrapassar a linha de chegada. Vai, estamos chegando. Temos que ir. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Eu não era capaz.
Sou assim. sincero. Você ainda vai descobrir Não isso nesse não é episódio, mas- capaz nesse sentido. Eu sinto que se me preparasse, etc., conseguiria fazer. É que mas não tens vontade. não tenho vontade, pronto. É uma Uhum. coisa, é mais nesse sentido. Mas nós queríamos saber aqui o que é que mudou. Porque tu, para fazeres um Ironman, tu tens de te preparar durante muito tempo. Uhum. E eu lembro que começou muito a jornada quando começaste a perder peso e etc. Tu partilhaste, por exemplo, como tu estavas há um ano atrás, não é? Ou seja, questões físicas, e vamos falar já aqui que não tem nada a ver com a questão física, até porque no Ironman eu vi malta que Isso não é assustador? é muito assustador. E eu vou... boa, Eu, a boa. primeira vez, foi a primeira vez que fui ver um Ironman, e quando cheguei à linha de chegada, tu não tinhas ultrapassado ainda, e estava um gajo a chegar, tipo, e o gajo era muito grande. Pois é. Grande, forte. E eu fiquei, não é possível. Porque o Ironman não tem nada a ver com preparo físico só. Tem a ver com preparo mental. Tipo, o que ele construiu, esse senhor acima do peso e rechonchudo, foi muito treino e uma mentalidade do gênero. Eu não vou parar enquanto eu não cruzar. Tinha uma senhora também, não sei se vocês viram. Ela ficou famosa lá. Tipo, uma Não, senhora que devia ter uns 70 anos. Mas pode acabar a pergunta que eu já Mas falo. mas é isso, eu queria saber, ou seja, tu tiveste que preparar a tua mente. Tu sentes que já vinhas preparado de alguma forma, ou houve ali um momento que tu disseste, não, eu vou fazer o Ironman, tipo, a minha cabeça tem que mudar, tipo, de forma drástica. Sim, primeiro como é que tiveste essa alucinação de fazer o Ironman Ok. e depois como é que o teu mindset evoluiu ao longo do processo? Brutal. Boa pergunta, porque eu acredito que é realmente isso que você falou. Processo. Por quê? O que é o mais louco desse tipo de prova que a gente chama de endurance, né? Que é enduro, que é tipo resistência. Sim. Foi das coisas mais apaixonantes que eu já fiz. Por quê? Porque a gente descobre que em determinado momento, por exemplo, no meu caso foram 7 horas de prova. Em determinado momento, não, ainda tem. Em determinado momento, o seu corpo, ele já desistiu. Isso é uma coisa que talvez não seja tão disseminado, mas o seu corpo, em determinado momento, ele desiste. Quando é que tu sentiste que o teu corpo desistiu? Na corrida. Por quê? Porque, long story short também, eu vinha treinando, olha a loucura, eu vinha treinando com muita consistência. Quando foi chegando perto, eu tive muitos compromissos, você sabe, eu fui pra Dubai, Sim. eu tive não sei o quê, então eu baixei o volume de treino no momento mais importante. Uhum. E na corrida eu senti uma tensão muito grande na coxa. Só que aí que tá o grande jogo mental que vem de uma prova dessa. Tipo assim, o que eu falei, porque assim, a verdade é que a maior parte das pessoas também que não tá nos ouvindo, ela vive condicionado pelo cérebro. Só que quando você entende que não é seu cérebro que manda em você, é você que manda no seu cérebro, seu jogo muda. Então, esse foi o principal motivo para eu fazer o Ironman e que eu até posso dizer para vocês que futuramente, eu acho que vai ser meu presente de 30 anos, eu vou fazer um Ultraman. O que é um Ultraman? Ultraman são 3 Ironmans. Tipo, você tem 36 horas para completar. Você não dorme, você continua, eu vou fazer. Porque o que eu senti no Ironman foi acessar um novo nível. Por que um novo nível de mentalidade? Porque eu vou explicar para vocês. Porque o que você entende, a primeira coisa que você entende não é sobre a prova. É sobre os treinos. Uhum. E a vida repete isso. Não é sobre um momento específico na empresa que você explode. É sobre um empilhamento de resultados na empresa que faz com que você olhe uma hora e fale assim, caralho, eu construí algo brutal. O relacionamento é a mesma coisa. É um empilhamento de bons resultados do Só casal. fazer uma nota para não me esquecer. Ontem estava a ter reunião com a Carolina, que é a nossa nova colaboradora, e eu disse que a perfeição está na repetição. Sim, mas fazendo o paralelismo com o que tu estavas a dizer numa relação, é a mesma coisa que uma relação não é, tipo, tu vais ao casamento, mas para chegar ao casamento há um processo. E depois do casamento continua o processo. Continua o processo. Então, o casamento para alguns é a visão de linha de chegada. Mas para mim vai ser a linha de partida, na verdade. Porque depois, quando você casa, é para construir para a vida toda. Não sei se alguém tem um plano diferente Não, disso. mas eu acho que o Whindersson uma vez disse isso num podcast, que foi que ele, quando casou com a Luísa Sonza, que eles eram muito novos, eles casaram na fase do amor ainda. Ele estava a explodir. Sim. Ou seja, vai deixar para casar quando as coisas já estiverem um bocado tortas? Nos desentendimentos, ou seja... E faz sentido, não é? Pensares, tipo, eu vou casar enquanto as coisas estão bem. É o que faz sentido, mas eu acredito que a crise revela as pessoas. Então, se você não conhece a pessoa em crise, você não conhece a pessoa. Tipo, fulano é muito amigo. Vocês já tiveram uma crise? É verdade. Sim. Entende? Sim. Se vocês passaram por uma crise junto, uma dificuldade junto, você vai conhecer quem a pessoa é. E quando a gente tá fazendo uma prova dessa, a gente tem essa diferença entre pânico e pane. Pânico é você entrar em pane e não saber lidar. Se você treina pane, você fica brutal com pânico. Exemplo, dá a sensação que você vai morrer na água.
São 6 horas da manhã, acabou de ficar claro. Aquela água tava cheia de água, alga, cheia de coisa, e você tá nadando e nunca mais acaba. Tipo, você tá nadando, aí você tá nadando. Os fools a passarem por cima de ti. A galera que é pró, passando por cima e dando tapa. É porque as pessoas não sabem disso, mas na largada do triatlo que você toma de chute e tapa na cara, ou seja, você tem que entrar no mar frio, quase que de madrugada, logo de manhã, toma chute na cabeça, tapa na cabeça, e você tem que sobreviver a isso, nadar 2 km, sair de lá e começar a pedalar. Entende? O tubarão seria mais fácil. Não, se tivesse tubarão, não tava nem lá. Mas isso pra dizer o quê? É pelo desafio. Eu acredito que a gente tá numa geração muito fraca, que reclama muito rápido, que não resiste a nada. E uma prova dessa, ela te ensina a construir uma coisa que é essencial pra vida, que é resiliência. Então, se você aguenta tomar porrada, se você treina pane, você não entra em pânico. Imagina se tivesse aqui algum problema que a gente tivesse que sair correndo aqui da região e tivesse que correr até Lisboa. Tá tranquilo. Porque eu já treinei pane. Eu não tô falando que todo mundo tem que treinar e fazer um Ironman. Sim. Mas você tem que treinar pane na sua vida. Você tem que ter formatado como você age em determinadas circunstâncias. E quando você se propõe, exemplo prático, eu morria de medo de altura. O que eu fiz? Pulei de um avião. Pulei de paraquedas. Por quê? Eu não vou deitar para os meus medos. Foi uma decisão que eu tomei há 1 ano atrás, quando eu comecei a trabalhar um pilar essencial na minha vida, que é o pilar espiritual. Que pouca gente fala disso, muita gente rejeita isso, muita gente vira o olho para isso, mas eu não tô nem aí, porque eu não ligo porque que os outros estão pensando. Foi importante para mim. Trabalhar esse pilar espiritual me deu uma abertura de mente do seguinte, a minha cabeça, a forma como eu ajo no dia a dia, é um conjunto de crenças que eu tenho. Eu sou mais que isso. Eu realmente acredito que eu não sou o João, a cabeça do João, o cérebro do João. Eu acredito que eu sou a consciência por trás do João. E esse despertar de consciência faz você falar assim, ok, então vou mandar o João fazer isso. Tipo, o João não quer fazer o Ironman nem fudendo. O João quer deitar e ver Netflix. O João Vilão ainda existe? Existe. Agora ele vai fazer eu ter que explicar quem que é o João Vilão. Não, quem quiser Mas vocês entendem o saber. que eu quero dizer? Toda vez que você identifica um bloqueio, um medo, uma limitação, se você vai de cabeça nessa limitação, você se sente a pessoa poderosa que você é. Sim. Se você deita a cabeça pra baixo pra essa limitação, é impossível você ter esse tesão de vida, esse nível de energia. Porque você fica tentando identificar qual que tá o próximo desafio, qual que tá a próxima coisa que vai te baixar a cabeça. Mas é isso que nós sentimos. Tu saíste do Ironman e claramente, fisicamente, tu estavas abalado, mas o teu semblante era de... Felicidade extrema. Posso continuar a fazer o full? É isso. Estás a ver? E isso foi interessante. Eu achava que quando tu saísses era do género, "Ei, agora vou para casa dormir e já não quero saber de mais ninguém." A primeira coisa que passou na minha cabeça foi o que você falou agora. Foi tipo assim, eu tenho que fazer o full. Porque, tipo, saca? Porque eu gosto muito de desconstruir as coisas nesse sentido. Vender facilitação. Exemplo, as pessoas falam assim, nossa, eu contratar gente, Deus me livre, pagar salário, fica louco, né? E eu falo assim, gente, vocês são bobo demais. Não. Sabe? Porque, tipo assim, não tentando diminuir quem tem esse medo de ter salários pra pagar. Como é que você sabe como é que a única forma de você multiplicar hora? Ninguém Claro, tem tempo a ter mais. mais pessoas, não tem É milagre. Delegar e ter mais pessoas, mas principalmente pessoas que têm os mesmos valores que você, Sim. que vai estar remando no mesmo nível. Mas aí vem a maior dificuldade, encontrar as pessoas para a tua equipa com os mesmos valores que tu. É a maior dificuldade. Por isso que a gente não é empresário, Porque ao a gente tem que início- ser treinador de sim. pessoas. Ao início até pode parecer, mas depois lá está, vais conhecendo as pessoas. Vem um momento de crise em que tu exiges mais daquela pessoa e a pessoa pode se revelar. O que a gente falou agora sobre a gente só conhece a pessoa na crise? Exato, Colaborador Sim. é igual. é isso. Dá uma merda aí na Pangera, o nosso mestre Rubio fala assim, tô com vocês. Isso é cultura empresarial. Sim, já Sim. aconteceu, não é? Sim, já. E aí- Vocês já sentiram isso? E é aí que tu sentes que tu tens uma equipa fortalecida. Não é no dia a dia em que está tudo a dar certo. É aí que você sente que você tem uma amizade fortalecida, um Sim. relacionamento, é isso mesmo? Mas, por exemplo, ainda nisso e falando ainda nessa dificuldade em contratação, o que é que tu achas que, por exemplo, no teu momento de empreendedorismo da tua empresa, tu achas que faz mais sentido buscar talentos já polidos ou talentos por polir? O que é que tu achas que é o balanço ideal para ti? Então, eu já tive e tenho as duas experiências. Independente do nível de conhecimento que a pessoa tem, se ela já tem um nível de repertório gigante, de currículo, é verdade que eu não tô nem aí pra currículo. Sim. Eu vou muito por essa questão de entender, tipo assim, ok, o que essa pessoa valoriza, o que ela tá procurando. Aí, se ela tem muito conhecimento, mas tá encaixado com o que a gente precisa, o que ela tá procurando, bora pra cima. Sim. Agora, se ela não tem, vem comigo que eu te ajudo.
E você vai... Eu tenho esses 2 casos muito recentes, que é o Fábio e o Henrique. O Henrique você conheceu lá no coisa... Mano, ele tá melhorando a cada vez. E ele vai ver o episódio e tá tudo bem com isso, porque eu falo isso com ele. Eu falo assim, mano, você tem que melhorar muito. Porque eu conheço, por exemplo, o trabalho de vocês. E eu vejo que ele começando na área, ele tá melhorando. Só que ele tem uma coisa que eu valorizo muito. É pau pra toda a obra. Fala assim, eu preciso que você chegue lá em Cascais 4 da manhã. Eu pego o ônibus da 1h30. Agora tá proteção dos trabalhadores. Do trabalhador, exato. Mas vocês entendem o que eu tô falando? Pau pra toda a obra. Tá disposto a aprender. E do outro lado eu tenho o Fábio, que já vendeu empresa, que tem 15 anos de experiência enquanto empreendedor e veio pra ser nosso head de growth. Por quê? Porque ele falou assim, cara, eu quero ajudar a construir algo em Portugal. E Nós também tivemos esse caso agora. É isso. Por exemplo, a Carolina, ela estava em Los Angeles e ainda em Los Angeles ela falava connosco a dizer que queria vir trabalhar connosco. Porque e eu também só pensava queria assim, ajudar a construir algo. E eu, mano, como assim? Uma pessoa está em Los Angeles, tipo, no foco da indústria audiovisual. Eu acho que também não é qualquer pessoa que se atira para uma empresa como a nossa ou como a tua, que ainda está em plena expansão e que ainda ok, já tem provas dadas, mas que ainda não é uma empresa tipo que no mercado toda a gente possa dizer que é uma, não é que é uma referência, mas por exemplo, nós somos uma referência no posicionamento em que nós estamos, mas nós ainda queremos elevar o posicionamento, portanto ainda não chegamos onde queremos chegar. Portanto, eu acho que não é qualquer pessoa que entra quando está no escalão médio para se propor a chegar ao patamar que nós queremos, porque a expectativa automaticamente já está muito alta. Exato. Porque ela sabe que a nossa proposta é chegar ali. Se aquela responsabilidade vai estar lá, ela tem que vir com muita coragem. Mas ela entendeu uma coisa que é essencial. Ela entendeu que se ela que o nível de ajuda que ela consegue dar e de participação na criação e na exponencialização de algo é muito maior do que um estúdio gigante em Los Angeles. Mas aí vem outra questão, que é também as empresas às vezes querem que os funcionários consigam coisas sem investirem na formação deles. E nós, quando a contratamos, já tínhamos contratado uma formação para ela. Tem que ser. E eu acho que também é um pouco isso que falta nas empresas em Portugal, que é espera-se tudo sem se dar nada. Exatamente. Totalmente. Ou seja, mas eu acho que acaba por ser essa questão de... Isso tem muito a ver com o mindset que tu transmites através da tua marca pessoal, das tuas redes sociais, aquilo que tu partilhas diariamente, aquilo que nós partilhamos no Instagram da Pangera, tipo cultura empresarial, toda a gente se dá bem, toda a gente tem uma voz dentro da empresa. Eu acho que isso é que acaba por fazer com que as pessoas queiram trabalhar connosco. Eu acho que nem tem a ver com trabalho numa empresa X gigante e não sei o quê. Não, eu faço parte de uma empresa em que eu sou valorizado financeiramente, eu sou valorizado enquanto pessoa, não sou um produto. Não é mais um. Sim. Exato. E eu sou efetivamente acarinhado. Ou seja, nós já falamos muito sobre isso, que é quando eles não estão bem, um dia não estão bem, nós matamos a charada na hora. Porque nós temos tanto interesse na vida deles, não pessoal, eles não precisam contar a vida deles pessoal, não é? Mas nós temos tanto interesse neles enquanto pessoas que nós conseguimos perceber quando eles não estão bem. Total, exato, e eu acho que é isso que... Esse tipo de mindset que nós construímos enquanto empreendedores, porque vamos ser sinceros, há muitos empreendedores que o foco é só financeiro, money. financeiro e acabou, e para mim não. Ou seja, eu posso levar X tempo a chegar àquela faturação que é aquilo que eu quero. Imagina, por exemplo, o objetivo do próximo ano, 1 milhão de euros. Ok, se calhar vou levar 4 anos. Foi o tempo da empresa. Vai ter 4 anos quando nós chegarmos a 1 milhão de faturação, que vamos fazer por isso. Mas durante esses 4 anos eu construí algo sólido e que para mim fez sentido e para nós fez sentido. Ou seja, eu podia muito bem num ano faturar 1 milhão. Se esse fosse o objetivo, fosse só dinheiro, tu conseguias focar só nisso. Mas Exato. O foco não é esse. E eu tenho uma crença sobre isso. A gente sempre tem crença sobre tudo, né? A minha crença positiva sobre isso é igual... Eu me apresentei como sendo a maré. Vocês, enquanto... as pessoas à frente da vossa empresa, vocês são a maré desse negócio. E os seus colaboradores são os barcos, e quando a maré sobe, todo mundo sobe. E muitas vezes o que eu vejo que... A minha sensação, hoje, principalmente de um ano pra cá, porque, gente, eu tava há 1 ano e meio, eu tava acima do peso, eu tava calvo, eu tava cansado, eu tava...
Igual a maior parte dos empreendedores. Sim. Só que eu entendi que a maior parte das empresas não tem um problema. O dono tem um problema que manifesta na empresa. Uhum. Então, se o dono aumenta o nível de energia dele, Sim. toda a empresa aumenta o nível de energia. Sim. Fábio começou a correr, meu irmão começou a correr, Raíssa não sai da bicicleta lá da coisa dela. E eu não falei pra ninguém correr. Eu não Sim. falei pra ninguém. Eu tenho um amigo que ele tem lá no contrato, que a pessoa tem que praticar 3 vezes exercício por semana. Não sei se vocês sabem Sim. disso. Não. Não. O público tem isso no contrato. É? Eu achei top, achei engraçado. Mas eu não vou pôr no meu contrato. A Jéssica estava despedida já agora. Já. Nesse... Eu achei engraçado, achei Já tinha legal, que nos parte da cultura, indemnizar. mas eu nunca colocaria no contrato. Claro. Porque eu acho que tem que ser um despertar da pessoa. E Sim, eu como acho que a gente que- faz isso? Pelo exemplo. Sim, eu acho que a imposição nunca deve ser o caminho. Porque a pessoa só vai fazer as coisas mesmo com vontade quando parte de si, quando não quando é imposto. E por isso que não adianta você falar. Ô, Jéssica, Sim. vai fazer alguma coisa. Não, Sim. mas Sim. se você estiver fazendo, ela pode falar assim, mas com meu irmão foi E isso. eu mando fazer uma coisa, as unhas. A Jéssica Ah, chega sim. aqui às vezes com as unhas num estado que eu digo assim, Jéssica, já não é mais admissível. Hoje sais mais cedo, vais fazer as unhas, vais o que tu quiseres. Amanhã essa unha tem que Sim. estar nova. Opa, Porque ela nós a- deixa assim, esfolar. Nós acreditamos, mas nós acreditamos muito nesse impacto sem verbalizar. Vou dar um exemplo, olha, está aqui o Ruben que não me vai deixar mentir. Não dá pra ver no estilo da roupa da Ah, galera. O bicho é Mas estiloso é pra isso, caralho. ou seja, nós o Ruben agora chega com roupas de cor, mas durante um ano o Ruben Mas só ainda usava são, preto. ainda são cores tímidas, mas já é cor. Mas Mas eu só vi usava ele de preto e branco. Então, o Não, dia que mas você é isso, tiver eu só com cor, usava você manda preto. foto Então, pra mim. ou seja, e todos os dias. Opa, e eu sou sincero, eu gosto mesmo. Às vezes chegamos ao escritório, o Ruben está, por exemplo, uma calça de ganga. Essa daí foi para mim a maior. Calça de Orgulhoso, ganga, até lacrimejou. calça de ganga, um U de verde. E eu assim, Ruben, com certeza. Boa, Rubem. E o próprio receber dele das coisas é do género, levanta-se da cadeira. Gostaram? E não é só. E não Ou é seja, só... isso, e não é isso só brutal. isso, é porque eu Ruben, uma acho que resenha. também, imagina, quando tu fazes esse tipo de comentários, tu mostras que tu estás a notar a pessoa. Exatamente. Ou Imagina, seja, tu é não estás total. só, a pessoa não está só dentro do escritório para executar, tipo, nós estamos aqui todos para olhar uns para os outros e para reparar em todos, tipo, na evolução, mesmo nas primeiras coisas, nas pequenas coisas. Se chega com uns ténis novos, tu vês, ok, tipo, nós já estamos a ter um impacto positivo, porque aquela pessoa está a ser capaz de comprar coisas que se calhar há um ano atrás ainda não conseguia comprar, porque nós estamos a proporcionar um salário mais alto que vai, de alguma forma, impactar aquela vida, Isso é né? brutal. Então, tipo, eu acho que nós pensamos muito assim. Por exemplo, a Jéssica mudou agora para uma casa maior. E nós ficámos contentes porque foi no mês seguinte a ela ser aumentada. Brutal. Ou Exato. seja, tipo, nós acompanhamos. Eles também começaram cá todos como estagiários e agora já estão todos numa posição diferente. Nós temos vindo a acompanhar esta evolução de vida. E para nós isso é uma manifestação de sucesso. Mais do que nós, se calhar, mudarmos de casa, porque isso vai ser o evidente, porque nós somos os donos, se calhar as pessoas esperam mais manifestações de riqueza nossa do que deles. Não é? Exato. Exato. E isso mostra que vocês premiam o esforço, a dedicação, tá junto, fazer acontecer em Não conjunto. passam uma data, mano. Eles podem fazer anos, Natal, tudo. Isso é Nem que brutal. seja uma coisa simbólica, mas nós vamos ter sempre atenção a isso. Porque. Pá, Até sabemos quando é que o Ruben faz anos de namoro. Exatamente. É mesmo? 9 de Cara. outubro, não é, Ruben? Vocês vão Vês? tentar todos juntos? Você, sua namorada e o pessoal da empresa? Não chegou nesse ponto, mas... Não, mas isso mas tem que ser mesmo. Mas né? é isso, ou seja, nós queremos construir mais que riqueza. Mas sabe que se me perguntasse hoje qual que é a maior meta dentro da sua estrutura, eu poderia dizer que é evoluir isso, que eu chamo de unidade de linguagem, que é, se vocês todos aqui falam português e chega alguém que só fala alemão, ele vai ter dificuldade de integrar, né? Então, por exemplo, o jeito que você se veste, o jeito que você se comunica, o detalhe, vocês são, detalhista. O Ruben tava arrumando o pano aqui atrás para que saísse perfeito na gravação. Isso é parte da cultura da Pangera. Vocês têm brio, capricho, e você vê que todo mundo tem. O Farley tá sempre na pinta, o Ruben tá sempre com o bonezinho dele, sempre ajeitadinho, a Jéssica também. Isso é parte da cultura, isso é unidade de linguagem. Se chega um cara aqui todo amassado, com o cabelo para cima, senta assim na cadeira, não é detalhista, não quer saber de nada, em 2 meses ele vai estar fora, porque ele não tá em Sim, unidade de claro, linguagem é com isso. vocês. Sim. Então evoluir isso é brutal. Mas isso também eu acho que isso também interfere automaticamente no posicionamento. Se nós queremos vender produto premium, nós temos de ter pessoas que se apresentem premium. Totalmente. Sim.
digam o que disserem, o impacto da imagem e a Exatamente. apresentação interfere. Para ti a imagem importa? Cada vez mais. Foi uma coisa também que foi um despertar pra mim. Eu sei que quem tá vendo agora tá pensando, esse cara não importa, tá? Não, mas hoje Comparado Mas esse- não, mas é assim, porque tu hoje estás com uma t-shirt do Iron Man, hoje eu não é? tô, tipo, Mas pagando oficial. Quem acompanha Vê vê uma uma evolução. evolução. Mas Sim. sabe o que eu acho? Eu acredito que ela é proporcional também à evolução que você vai tendo. Então, por exemplo, colocar cabelo, ser mais detalhista, né, em como me visto, como deixo de me vestir, como Mais me jovem, apresento. Primeiro que eu fiquei 6 anos mais... Eu era pai de mim mesmo agora. Se vocês olharem uma foto de... É de verdade. 2 anos mas atrás. Pô, mete a Não, foto do mas é mapa que- aqui há um ano mas- atrás. Mas é uma diferença muito grande, Muito sim. grande. Mas eu acho que tem a ver também com a autoestima. É, A partir do momento em que tu trabalhaste aspectos tipo o cabelo, emagreceste, sentes-te mais em forma, automaticamente tu vais querer trabalhar mais o teu estilo, a tua imagem. total. Foi uma junção de coisas. É o que eu tô dizendo pra vocês. Foi um despertar em outros pilares que só aconteceu porque houve tipo assim, sabe, sempre tem, infelizmente sempre tem que ter um ponto de Viragem. explosão das coisas. O meu foi, no caso, eu e a Beatriz, a gente namora 3 anos e meio, mas a gente teve 6 meses separado. E quando a gente terminou, pra mim foi um despertar muito grande, porque a gente tava no automático. Sabe aquela vida... A gente virou colega de quarto, né? Essa que é a verdade. Por quê? Porque a gente foi perdendo, cada um muito focado no seu trabalho. Isso é importante até pra galera que tá empreendendo, a galera que tá... São vários pilares na vida, não é só um. E quando você deixa de botar energia em algum, ele vai... Vai ceder. E a gente ter terminado e ficado 6 meses separado, a gente até outro dia tava falando sobre isso. Foi essencial pro crescimento dos dois. Entendeu? Que a gente viveu outras coisas, a gente teve um despertar sobre si mesmo muito grande e depois entendeu, ok, essa pessoa me faz falta e, porra, se calhar é com ela mesmo ou é com ele mesmo e voltamos a nos encontrar e acontece... Sim, vocês Muitas complementam-se, não é? Não é que Isso. dependam um do outro. Complementam-se. de alguma- com que cada um é bom, com que cada um veio entregar, mas pra dizer o quê? Querendo ou não, parece um pouco chocante isso, né? Mas as pessoas ficam mais bonitas e cuidam mais delas e não sei o quê quando elas terminam porque elas estão num automático dentro de uma relação. Aquelas que se desleixam. Isso não volta a acontecer, na minha opinião, porque eu sou bom em aprender com as merdas que eu faço. Essa é uma característica minha. Eu acho que sabedoria não é não errar mesmo. É você não repetir aquele erro. Isso pra mim é muito claro. Sim. Então, a gente já tem outra postura na relação. Eu já trato, eu não ponho no Google Calendário, mas quase que ponho. Porra, eu tenho um momento que eu sei que é pra Beatriz, que eu sei que é pra cuidar da relação. Ah, João, mas será que isso vai durar? Cara, com a minha visão que eu tenho, vai. Porque é igual empresarial. Sim. É de longo prazo. Não é tipo hoje. Entende? Sim, mas eu também acho, eu sou muito da opinião que uma relação não quer dizer que uma relação tenha dado errado quando acaba. Porque às vezes as pessoas simplesmente se Desconectam. se desconectam ou querem coisas diferentes, mas enquanto estiveram juntas, se aquilo deu certo, então deu certo, não foi uma perda de tempo. Exatamente. E eu acho que muitas pessoas interpretam dessa forma, de que o fim de uma relação é um falhanço. Acabou, enterra o defunto. Sim, isso. Fica... fala mal, fica ali naquela energia muito pesada. E aquilo não vai interferir em nada da vida do outro, que eles acham. Está a interferir apenas na deles e na energia deles. Pois. E então, eu acho que isso depois interfere tudo o resto. E a forma como se calhar tu encaraste o género, ok, eu vou pegar nisto, que foi uma coisa, um aspecto menos positivo, não é? E eu vou reagir, vou trabalhar em mim. E depois aconteceu que, por acaso, não é? Vocês decidiram que queriam reatar, mas se não fosse com a Beatriz, fosse com outra pessoa, tu, essa outra relação já ias com outro mindset. Exato. É como se fosse... E é como se fosse outra relação. A gente tem essa visão. É como se fosse pessoas completamente novas. Até porque ela viu ali um João e quando ela voltou, ela falou, foda-se, tipo... Mas é que eu acho que achou também... até diferente. É porque vocês também são novos ainda, não é? Então, tipo, vocês começaram a namorar muito jovens. Então, eu acho que... 19 ou 23, não era uma coisa assim? É normal que as pessoas... 20 ou 23. Eu acho que é super normal quando se começa muito cedo, tipo, tu evoluís e tu, em algum momento, já nem tu sabes qual é a pessoa, quem é que tu és. Então, como é que tu vais transmitir isso para o outro? Porque em 3 anos, eu acho que em 6 meses muita coisa muda, mas em 3 anos as pessoas mudam muito. Então, é normal que em algum momento, se tu não estás atento, se desentendam ou se desalinhem, nem é desentendam, porque às vezes pode não haver uma discussão, mas basta um desalinho. Mas sabe o que eu sinto que é isso também? Quer desabafar? Ficou indireto aí do zoando. Não, porque nós não começamos assim jovens, né? Eu acho que quando tu começas novo, a margem para tu mudares muito é maior.
Totalmente. Mas conheço também, tipo assim, por acaso, os casais mais felizes que eu conheço começaram muito jovens. Os que eu mais, sabe? Sim. O que não é, tipo, uma regra. Também tem outros muito felizes que começaram mais tarde. Sim. Cada um viveu muita coisa e tá tudo bem. O meu ponto é, no final das contas, eu acredito que uma separação acontece, não só amorosa, de relacionamento, mas em qualquer coisa, por causa do que eu tava falando antes, que é a unidade de linguagem. Tipo, perde-se isso. Cada um tá falando um idioma. Sim. E isso a gente sentiu, tipo assim, a gente tava, cada um num... Focado no noutra mundo, coisa. Focado em outra coisa. E isso fez com que desconectasse. Qual que foi uma coisa pra corrigir isso agora? Tipo, eu estou muitas vezes no mundo dela e ela está muitas vezes no meu mundo. Porque aí, nesse ponto de intersecção, existe essa unidade de linguagem. O que a gente fez, na minha visão, e aí entrando quase que no podcast de relacionamento agora, na época, foi... Cada um tava vivendo as suas experiências. Eu não tô falando que o casal tem que fazer tudo junto, botar foto no Facebook junto. Não é isso. Mas eu acho estranho quando... só um participa nas coisas do outro e o outro nunca vai estar com os amigos do outro, ou nunca quer conhecer, ou nunca quer ir jantar com aquele... Tipo, automaticamente um está a abdicar de muito mais do que o outro e em algum momento vai haver uma ruptura, porque aquela pessoa vai sentir falta, porque imagina, tu não te desligas de todos os teus amigos e tu não vais sentir falta disso, porque se aquela pessoa não te fez mal nenhum, tu sentes saudades e não sei o quê, só não estás com aquela pessoa porque estás tão absorvida com a tua relação e com agradar e estar sempre com os amigos dele, que em algum momento aquilo vai ruir, porque tu vais ter saudades daquilo que te falta. Você fala a nível de amizade, a nível de de tudo, relacionamento, quando tu começas a abdicar muito do teu mundo para viver no mundo do outro, para agradar, para fazer durar, é quando dura menos. E quando a coisa quebra, depois às vezes não há volta a dar, não é? Seja, mas isso também acontece com a amizade. Porque às vezes você tem a amizade, aí você tá numa relação, aí você vê que aquela amizade não é benéfica pra sua relação. Por alguns motivos. E aí você também pode entender o que você quer priorizar. Entende? Sim. E tá tudo bem. Tipo, tem pessoas que vão priorizar a amizade. E vão ter outras que vão falar assim, não, eu quero construir alguma coisa de longo prazo com essa pessoa. Essa amizade, ela realmente me impede de construir algo de longo prazo com essa pessoa porque não agrega. Então eu vou priorizar. É como na empresa você também tem essas decisões. Claro. Aí eu vou pra esse local, eu vou pra Dubai ou eu fico em Portugal? Aí eu vou pra Dubai porque eu tenho mais oportunidades, que é o mercado mais rico, mas não sei o quê. É uma decisão. Então eu acho que isso é, tipo assim, um processo natural que acontece quando... Mas a maior parte das vezes é só um desequilíbrio emocional mesmo. Tipo, a pessoa começa a priorizar tanto o outro, colocar tanto o outro quase como no pedestal, que ela deixa de viver a própria vida. Tipo, a própria vida com os amigos, e a gente vê muito isso. Mas em outros casos é só porque ela entende que, tipo, essa amizade já não agrega tanto assim. Sim, eu acho que também faz parte da evolução. Em algum momento tu podes... Não precisas te chatear com ninguém, simplesmente tu vais por um caminho, a pessoa vai pelo outro. Total. E já não se identificam, não têm assunto para conversar. Tipo, podes ir jantar uma vez, tipo, daqui a 6 meses e põem a conversa em dia, mas não é uma pessoa que se calhar vais manter contacto diário. É isso, exatamente isso. Mas isso só acontece quando as coisas acabam mais ou menos bem. Mas sabe que eu tenho uma coisa sobre isso? Não, eu não estou a falar de namoro, eu estou a falar de amizade. Numa amizade. Há amizades que tu tens um contacto diário, depois a vida é normal, as pessoas evoluem em direções diferentes, se calhar já não faz sentido falar com aquela pessoa, nem tens assunto para falar com aquela pessoa todos os dias, mas se for jantar ali a 6 meses é como se calhar tivesses ontem. Sim. E falas sobre a tua vida normal e ela fala sobre a dela e se calhar só se voltam a ver dali a 6 meses e está tudo bem. Eu não tenho contacto com quase ninguém, por exemplo, na minha época de escola. Mas você sabe por que isso? Você sabe por que você não tem contato? Olha, por acaso nunca pensei nisso. Mas... Eu sei, você quer que eu te fale ou você quer chegar lá? É porque você mudou tanto de perspectiva e de energia e de frequência que você atrai as pessoas que são como tu. E geralmente, quem tem amigo de infância, tipo assim, todos os meus amigos são os mesmos do secundário. Olha, desculpa, mas você evoluiu pouco. Pois é. Sabes, olha, eu tenho um grupo... tão simples quanto isso. Eu tenho um grupo de amigos que fez sentido. Numa fase da minha vida em que eu estava muito festa, eu fui a única que saltei fora, mas eu olho e eu sinto que eu fui a que evoluí mais. Porque eles mantêm-se no mesmo... Eles mantêm-se no mesmo registro, ok, todos na sua vida profissional, etc. Mas eu sinto que eu olho de fora, eu até posso estar errada porque a minha visão é externa, mas eu olho e eu sinto que eu fui a que evolui mais. E porque fui eu que saltei fora, enquanto eles se mantiveram todos. Porque o ambiente, ele molda a gente demais, a gente subestima isso. Às vezes você tem um potencial incrível, mas você é uma árvore que está plantada num vaso, você não vai crescer. Você vai, vamos supor, naturalmente você cresceria. Se tu não trocares para um vaso maior, a planta não cresce. Nem é vaso, vai plantar na floresta. A árvore cresce 100 metros. Aí,
põe ela aqui num vaso. Ela vai crescer até o teto. E as pessoas ficam naquele ambiente que ela só cresce até o teto, não sabe que o ambiente tá fudendo ela, mas também não tem ninguém que pega ela e põe na porra da floresta. Olha, Então, estás a falar de uma cena engraçada, porque nós, no outro dia, nós temos uma planta no estúdio, e ela tem mais ou menos esta altura. E nós fomos almoçar a um restaurante e essa planta estava no exterior. E a planta era gigantesca, mano. Pois é. Gigantesca. E eu até fiquei a olhar e eu assim, isto é a mesma planta. Até pesquisei na net e eu, é a mesma planta, meu. Então eu acho que é isso, o ambiente influencia muito no teu crescimento, no teu desenvolvimento. Em dois ambientes diferentes influenciou. Exatamente. E sabe uma coisa louca? Às vezes zoam comigo, a gente até brincou disso no início, tipo assim, porque eu sou um gajo de estar muitas vezes em imersão, mentoria e mastermind. Por quê? Porque eu pago pra estar em ambiente onde eu sou o mais burro da mesa. Por acaso eu tinha essa pergunta para te fazer. Eu também. Pensei nisso no banho hoje. Não sabe qual é a minha pensando pergunta. em mim no banho? Qual é a Rubem, pergunta? Não, pergunta. Esse bicho. Eu queria, se tu tens ideia de quanto é que tu já investiste só em... Era exatamente essa pergunta. 106 mil. O 6 foi preciso, não? 106 mil euros para estar em mesas em que ele é o mais burro. Agora pergunta quanto que me trouxe de ROI direto. Quanto? Na minha capacidade de tangibilizar, 650 em 4 anos. Sim. 650 mil em 4 anos. Ou Pelo seja, network que eu fiz, por esse network apontar clientes, apontar parcerias, apontar outras coisas, por coisas que eu desbloqueei na minha cabeça que depois me fizeram ter resultado, e essas nem são essa segunda nem é tangível. Entende? Mas eu acho que tu só percebes o potencial de estar... Porque, imagina, eu acho que as pessoas não entendem que mais do que o que tu vais absorver é o networking que tu crias. E o potencial do networking só descobres quando tu te permites a ir ao primeiro, e depois do primeiro tu vais querer sempre mais, porque tu percebes o potencial que aquilo te pode trazer a nível de crescimento. Sim. Não só pessoal, mas do teu negócio. E sabe que você falando isso, sabe qual ficha caiu pra mim? Eu só tô aqui, só sou amigo de vocês porque um dia eu investi no Mastermind. Porque no Mastermind eu conheci a Maria, a gente ficou amigo, a Maria trabalhou com vocês, me apresentou vocês, e hoje a gente é amigo. Então, tipo assim, a gente não sabe o potencial que... Sim, é isso, porque lá está, foi uma relação de amizade hoje em dia, mas que começou num networking, ou seja, nunca sabes, tu podes ter, porque eu acho que pessoas como nós, que estão em constante evolução e que estão sempre à procura de novidade e de mais, têm que estar com pessoas que procuram o mesmo, porque pessoas que têm sempre a mesma vida, em algum momento conversar com aquela pessoa vai-te aborrecer. É totalmente isso. E é sobre pessoas e lugares. Por isso que essa ida recente em Dubai, aí por isso que às vezes eu fico pensando se eu não sou doido. Mas eu cheguei em Dubai e eu ficava procurando assim, o que eu vou aprender com esse lugar? Na hora que eu saí do aeroporto, no aeroporto eu já tava assim, foda-se, esse aeroporto é até fixe, não sei o quê, mas ainda tava aquela coisa, menino da roça que tá em Dubai. Quando eu saio, eu começo a ver um monte de coisa na minha cabeça. Tipo assim, mano, isso aqui é um deserto. Com olha essa cidade, olha esse nível de prédio, esse nível de estradas, de iluminação, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso eu tava vendo a cidade à noite. No outro dia eu saí pra correr, 40 graus na sombra, e eu correndo. E aí eu vendo aquela cidade e eu pensando assim, caralho, eu sou doido da cabeça de pensar, porque assim, eu tava extremamente feliz pelo lugar que eu moro hoje em dia em Portugal. E eu pensei assim... Sim, foi a realização de um sonho Foi a realização do sonho. Aí eu falei assim, gente, não é nem o começo do que tá por vir. Não é nem... Ai, mas eu paguei X, eu pago tanto pra morar naquele lugar. O que eu pago em Portugal, eu não moro nem no... Eu não moro em Dubai com o que eu pago em Portugal. E aí eu penso assim, tem tantos níveis a mais, isso no pilar financeiro. Não me ludibriando, ficando, ai, não sei o quê. Mas é porque eu acho massa perceber o nível de construção de riqueza. Porque você pega o Brasil. O Brasil, ele tem tudo. A nível hídrico, a nível de fauna, flora, tudo. É um dos únicos países que tem três colheitas. É um dos únicos países que tem três colheitas. Se tu fechasses, por exemplo, os países todos do mundo que só o Brasil é que sobrevivia mais tempo. Exatamente. Provavelmente. Agora olha a Suíça. A Suíça não tem porra nenhuma. A Suíça está no meio de montanha. Ela não tem nenhum recurso natural. Ela não tem nada. E ela é, se não, um dos países mais desenvolvidos do mundo. Olha Dubai. Era um deserto. E é uma potência. E aí você pensa assim, ok, olha o principal insight que eu tirei quando eu cheguei em Dubai. Não preciso de todas as condições para construir algo gigante. Por quê? Porque lá é um deserto, que é uma cidade. Alguém chega numa cidade e fica pensando o que é aquela cidade. Eu vi essa frase que tu disseste no podcast que tu gravaste lá com o público. E eu fiquei,
mas isso é o nível da tua capacidade de dar significado para as coisas. Exatamente. Ou seja, eu aposto, quando tu quiseres, que 90% das pessoas que foi ao Dubai não pensou nisso. Que foi, eu não preciso de tanto, porque isto que está aqui à minha volta foi construído do nada. Sim, eu acho que eu acho que quando tu vais ao Dubai, eu ainda não fui, mas eu tenho muito vamos para o mês que vem. Sim, quando o episódio sair faltam 2 semanas. Depois... Não, mas porque eu acho que tu tens 2 interpretações sobre aquele lugar, que é aquela que tu disseste, ou então, isto é demais para mim e eu nunca vou lá chegar. E isso vai da cabeça, não vai de mais nada. Vai da tua mentalidade. Porque tu podes sempre escalar por algum sítio. E se tu chegas lá e dizes assim, isto é demais para mim, aí automaticamente tu estás-te a condenar, que tu nunca vais evoluir e nunca vais sair daquele patamar onde tu já estás. Não, e sabe o que é uma coisa legal? Que eu acho que isso, pra mim, é a principal limitação. É porque pra mim, uma das melhores culturas que existe é a cultura portuguesa. Por isso que eu me identifico tanto com o Caio e eu já vou explicar por quê. Mas pra mim, uma das maiores limitações da cultura portuguesa é o que você acabou de explicar. Eu acho até por isso que o cara que é mais épico no sentido contrário disso é português. Porque ele tem alguma coisa pra ensinar pra vocês. Porque o fato de o Cristiano Ronaldo ter nascido aqui e ele ser a pessoa mais seguida do mundo e a pessoa que é uma das que mais inspira a mentalidade é um paradoxo engraçado, é um contrassenso engraçado. Porque é dos países que, na minha visão e na minha experiência, é dos países que mais se limita na própria cabeça. Sim. Eu nunca vi tanta limitação mental igual eu estudei na Covilhã. O pessoal era assim, ai a guerra na Ucrânia, ai o preço da gasóleo, ai não sei o que, ai o mundo vai acabar, ai não sei. E aqui tem uma extrema qualidade de vida. É um país que tem 4 estações bem definidas, não é nem muito frio, nem muito calor. É desse tamanho o país. Tem tudo aqui. Tem praia, sim, tem montanha, tem cidade, tem tudo num país desse tamanho. E ainda assim há sempre um motivo para se lamentar. Sim. Sempre um motivo para se lamentar. E no Brasil, a gente, em determinados lugares, né? Eu nunca vivi nada disso no Brasil, mas eu sei que é muito constante isso. Mas em determinados lugares, essas pessoas estão comendo bala perdida de café da manhã e estão rindo de orelha a orelha, são felizes. E outro dia, um português, que é um cliente meu, que é do Portugal Active, o Ricardo, ele passou alguns anos na África. Ele falou assim, ô João, eu vi crianças lá que eles tinham um short e foi o único calção que ele tem pra... Tipo, ele não tem outra coisa. Ele tem um calção e ele é assim, ó, felizão. E eu dei uma Coca-Cola pra ele e ele tomou. E eu até arrepio. Foi a primeira Coca-Cola que ele tomou na vida. Você tinha que ver a felicidade. Eu nunca vi um povo tão feliz como o povo africano. E aquilo explodiu minha cabeça. Eu nunca tive muita vontade de ir na África, porque... limitação mental mesmo, de pensar assim, não quero ver, tipo, se eu vou ver essa parte sofrida, mas é um grande ensinamento de valorizar as coisas que a gente tem, sabe? É verdade, eu acho que faz falta ir, porque nós fomos a Cabo Verde e não fomos para o resort, como a maior parte das pessoas, não é? Que fica depois vai tirar foto em algum lugar com o pessoal de lá. Então, eu acho que tu és confrontado com uma realidade completamente dispar daquela em que tu vives. E a partir desse momento, tu, apesar de quereres mais e não deixas de ser ambicioso, mas também já dás muito valor àquilo que tu conquistaste. Porque, apesar de, tu vais, depois entretanto tu voltas para a tua vida e meio que no teu dia-a-dia não vais pensar sobre aquilo, nem sobre aquele momento. E é hipócrita quem diz que sim. Mas, tipo, quando tu paras para refletir sobre aquilo que tu tens, tu pensas, o que eu tenho é para eu dar muito valor, mas isso não me pode condicionar a querer mais. Eu acho que é um bocado por aí, porque eu acho que há pessoas que depois é assim, a mentalidade portuguesa é muito, mas já tenho tanta sorte, eu tenho um teto. Sim. É isso? Sim, eu conheço um fotógrafo que... As pessoas pensam muito assim. Eu conheço um fotógrafo que ele fecha os trabalhos que dá para pagar as contas e ele está satisfeito. Todos os meses. E sabe qual que eu... Não, este mês está tranquilo. Já fechei, já dá para pagar as continhas todas, está tranquilo. Se a pessoa é feliz com isso, né? É assim, vou dizer tudo bem, mas vou dizer que, na minha visão, eu sou muito grato, mas constantemente insatisfeito. Tipo, sim, não é... mas isso aqui, quer sempre mais, é muito ganancioso. Ambição tem uma diferença muito grande com ganância. Sim. Ambição é você querer construir algo grande. Ganância é você querer, de todo jeito, sair na melhor, botar no bolso e se tiver que passar os outros para trás, passa. Sim, não vês os meios para chegar ao fim. É isso. Eu acho que a ambição é o que tu quereres mais para ti. Ganância é
tu não olhares a meios para atingir os fins. Está disposto a qualquer Tenhas que coisa. passar por cima de quem tenhas que passar. Exatamente. Eu acho que é aí que a diferença, ou seja, aí faz a diferença entre quem tem valores e quem não tem. Quem tem valores é ambicioso, quem não tem é ganancioso. Eu acredito totalmente nisso. E Muito eu bom. acho, mas voltando só aqui ao Dubai, para concluir o tema Dubai, tu de certeza em algum momento da tua vida pensaste, o Dubai não me puxa. Não. Durante muito tempo. Eu nunca fui muito curioso quanto ao Dubai. Eu também não. E durante muitos anos, os meus colegas iam para o Dubai de férias e etc. E eu queria ir para outros sítios, por exemplo. Eu sempre vi do género, o Dubai não tem cultura. Por exemplo, eu só pensava em ir para o Japão, ir para a Islândia, ou seja, ir para outros sítios do mundo. Mas quando eu desbloqueei essa fase empreendedora da minha vida, o Dubai é um sítio que nós temos que ir. Sim, mas lá Porque está. sabe uma coisa, só complementando isso, que eu não contei pra vocês ainda, mas ia contar e aproveito pra contar aqui, que é, eu gostei muito de lá e achei que realmente traz muito esse lado ambicioso de construir algo a nível material e a nível empresarial. Só que eu percebi uma coisa que eu senti também quando eu cheguei lá, eu não quero influência, depois vocês me digam o que vocês sentiram, Sim. mas eu senti, eu realmente, cada vez mais que eu estudo sobre o tema, eu consigo melhorar o que é a minha intuição. E eu senti o seguinte, Dubai é um lugar que eu vou aprender muito, que eu vou desenvolver muito, mas eu senti um certo pezinho no coração lá no seguinte sentido. Tipo assim, lá é tudo tão perfeito, tudo tão encaixadinho, tudo tão dinheirista, por assim dizer, que eu pensei assim, ok, aqui eu vou aprender muito sobre esse pilar financeiro, empresarial e tudo mais, mas eu não me vejo morando aqui. Você quer dizer que é muito fútil, João? Não é só sobre isso. É um pouco sobre isso. Eu senti que... E eu falei isso pro Publi, ele falou assim, o Pietro tem a mesma sensação. O Pietro tem a sensação de que ele precisa de um... Eu preciso entrar num café e alguém falar assim, desse caralho, não sei o quê. Eu senti um lugar com floresta, um lugar com a água caindo lá, parece tudo muito artificial. Então esse pezinho no coração eu senti, e depois eu fiquei tentando entender isso na minha cabeça, e eu li uma frase que explicou tudo. Eu li uma frase aleatoriamente no Instagram que eu falei, é isso. E não tá falando do Dubai, mas tá falando assim, o deserto é um lugar de passagem. E aquilo falou assim, virou uma chave na minha cabeça que é assim, ok, eu vou pra lá, eu vou aprender, mas não é lá. Frutos. Não é lá que eu vou morar. Mas eu acho que nós temos essa consciência, mesmo que nós decidíssemos ir para lá uns anos para investir em crescimento de empresa e para investir no geral, é um sítio que eu sei que eu não vou ficar para sempre. Sim. Isso está claro e assente, não é? Aliás, nem para sempre, e é sazonal, porque chega o verão e tu vens-te embora de lá porque é extremamente calor e tu vens-te embora. Ou seja, nunca é um sítio em que tu penses de forma permanente, em que tu vais estar mais do que se calhar 6 meses seguidos. Mas tem muita gente que quando você conhece lá que você vê que já não... já não volta. Tipo, olha, construiu um lifestyle top lá e já tá naquele... Só que é até perigoso. Mas eu acho que saca? é porque também, imagina, se tu chegas... Eu tenho muito esta opinião, que é... Se tu tiveres capacidade para viajar, não interessa muito onde é que tu estás. Porque tu podes pegar e ir a vários sítios diferentes que te inspirem de formas diferentes, ou que te permitam até, se calhar, eu vou passar um mês a São Paulo, preciso de uma coisa diferente. Eu acho que quando tu tens essa capacidade financeira, essa liberdade financeira que já vem do que tu construíste, tu podes estar em qualquer parte do mundo. Eu disse isso ao Vinícius. Eu só ia para um sítio pequeno, tipo, viver para um sítio mais pacato, se eu tivesse muita disponibilidade financeira para qualquer momento eu poder viajar e ir ver coisas diferentes. Era a única forma de eu me aguentar. É isso que você tá falando, eu tô dizendo no sentido... Porque eu penso a mesma coisa. O meu grande objetivo é enxergar o mundo como um bairro. E o Dubai é interessante pra isso, porque você vê voos assim, ó, Shenzhen, Xangai... New York, blá, 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 blá. E você fala assim, caralho, tô no centro do mundo e aqui tá muito perto de tudo. Porque só entra no avião e você tem voo direto pra algum lugar. E aí Mas, transformar o mundo no bairro é o objetivo, que é isso. É tipo assim, ter disponibilidade financeira e tá fazendo negócios a nível mundial pra você poder fazer isso. Mas é também pensar, ok, mas e os meus filhos? Onde eu quero criar? Porque, por exemplo, eu tenho um amigo que tem um filho pequeno e ele tá vivendo lá. E ele quer homeschool, que ele não tá pensando sobre isso ainda, porque é até determinada idade. E o Cisco Olive é a mesma coisa. Mas para dizer o seguinte, a nível de criar o filho, eu quero que a minha base seja Portugal. E o norte de Portugal. Porque eu sinto que aqui é seguro, eu sinto que aqui eu consigo
de certa forma. Eu posso, eu tô falando, mas amanhã pode ser os Estados Unidos. Sim, ou pode sim, ser sim, São sim. Paulo. Não sei, Porque mas as circunstâncias mudam ao Mudam. longo, né? mudam. Sim, mas tu próprio, você entende o que eu nós quero numa dizer? conversa, tu disseste que vieste muito mais, por exemplo, nos Estados Unidos do que no Dubai. E eu vejo Portugal como um grande hub também, porque querendo ou não, tá bem central. Não é tão central como Dubai, porque Dubai te dá um acesso à Ásia muito maior, Sim, sim. mas em termos de Europa e América, Portugal tá bonitinho aqui no meio. Então eu vejo muito construindo a base aqui, mas tendo um negócio global mesmo. Global. Nossa, que arrogante. Tô nem aí. É mesmo a minha visão. Não, mas é isso mesmo. Opa, e eu acho que é muito... É por isso que eu sou teu amigo também, porque sempre que eu me sento contigo, para além de nos identificarmos em muitos quesitos pessoais, que nem envolvem trabalho nem nada disso, é a capacidade que tu tens de desbloquear certas coisas na minha cabeça, enquanto empreendedor, na cabeça da Messia, sempre os insights que tu transmites. E eu queria, para finalizar, Ruben, não sei quanto tempo Sim, temos. temos que terminar. 1 hora. Temos 1 hora. Já tem uma hora. Mas é assim, isto aqui é conversa vai, conversa vem e o tempo passa. É isso. Eu queria mais uma vez agradecer-te por... pá, eu sinto que o João que vimos aqui no podcast hoje não é o João que costuma ir aos outros podcasts. Sim. Sim, eu acho que perguntam sempre as mesmas coisas. Sim, e Os E mesmos nós temas. Scriptado, E nós queríamos desbloquear aqui um João mais nosso amigo, mais aquela pessoa com quem eu falo diariamente, que eu ligo. Nossa. Ele nunca me liga. Como Fica Como aqui, não, velho? fica aqui claro, explícito. Ele só liga quando está a comprar qualquer coisa na Exato. foto. Mas eu ligo, Eu às vezes, é verdade, ligo de às vídeo. vezes ligo ao João e ele assim, então, tudo bem, fala. E eu assim, não, mano, eu liguei para saber como é que tu estás. Não, mas você tem razão nisso. Você tem uma... isso é uma coisa que eu admiro muito em você. Que é você um gajo que você tem muita empatia. E é um pilar que eu tenho que trabalhar na minha vida. Eu entro no piloto automático, não só empresarial, mas nas coisas na vida, treino, empresarial, o que é que seja. E quase por isso que eu tenho que colocar no Google Calendário mesmo, um lembrete, tipo, ligar pro Vinícius, ligar pra Maria, ligar pro Públio, ligar pra Messia, ligar pro Ruben, ligar, sabe? Porque até, assim, a única pessoa que eu me habituei a ligar pelo menos uma vez a cada 2 dias é a minha mãe. Mas, em geral, eu tenho esse problema. E foi interessante você dizer isso, porque se você não fala, eu não identifico. Agora você tá fudido comigo, eu te ligo de cada 2 dias. Não, mas pra é minha isso, mãe, eu ligo muitas vezes só mesmo para saber como é que tu estás. Isso, eu acho Porque é isso uma brutal, coisa... mano. Por exemplo, nós temos a distância física, não é? Tu estás no Porto neste momento, nós estamos em Lisboa. Nós vamos ao norte muitas vezes, tu vens cá, muitas vezes não conseguimos encontrar. Mas é muito por... Mas eu até considero que é uma pessoa que nós vemos Vemos muitas muito vezes. mais do que algumas pessoas que até estão aqui. Sim, sim, É sim. verdade, eu tô sempre aqui mesmo. Sim, mas é isso. Mas é isso, porque imagina, eu quero que tu e agora também a Bia nós conhecemos por tua causa, que vocês façam parte da nossa vida. Top demais, mano. E vocês da nossa. E aproveitando isso, eu não sei se tens mais alguma pergunta que tu queiras. Tenho só uma pergunta. Ok. Que é qual é o próximo passo atlético? Qual é que é o próximo passo? O próximo passo atlético. Então, que... Meia maratona? Eu não, vou fazer a maratona inteira daqui a 2 Maratona. semanas. Esse é o primeiro... É porque assim, um hack E onde que é eu que é? passo... Ele nem No disparou, Porto. mano. No 2 Porto. semanas depois. Mas um hack que eu passo pra vocês, que é sempre estejam inscritos num desafio. Porque isso te põe numa cabeça que é assim, eu não posso parar. Ok. Porque eu tenho Mas isso não é só... Mas eu faço isso com viagens. Eu sinto muito... Não, é verdade. Sempre tenho a próxima passagem comprada. Não, eu sinto-me muito mais motivada se eu souber quando é que é a minha próxima viagem. É brutal. Imagina, eu estou tipo em contagem decrescente, então eu tenho que fazer acontecer aquelas coisas até ali. Sim. É mas uma sobre forma isso. que eu encontrei para me motivar. Que é Mas- tipo, eu sei que eu naquela altura eu vou, lá está, eu também para poder viajar tenho que trabalhar, não é? Porque uma coisa não se paga sem a outra. Mas, Então a motivação acaba por ser um pouco essa. Mas sabe que isso eu acredito que você faça muito bem e eu acredito que tem que ser, porque a gente tende, complementando o que você disse, pode parecer que não é tão conectado, mas a gente tende a achar que pra você ter sucesso financeiro você tem que trabalhar 10, 12 horas por dia e que você tem que ser focado, e que você tem que entregar tudo, e que você tem que ter... Muito bom você ter. Só que você saber desfrutar dessa jornada, saber Exatamente. curtir essa jornada é essencial Sim. para que você cresça de maneira saudável e para que você tenha cada vez mais esse ímpeto. Porque senão você vai acelerar muito o seu crescimento. Mas você vai chegar no momento que você vai falar assim, Sim. ok, mas o que eu tô fazendo? Mas se tirares o trabalho, depois tens o quê? É isso. E eu tava gordo, calvo e me relacionando mal
com a minha mulher e tudo mais por causa disso. Porque eu tava hiper focado. E sabe o que é o mais engraçado? Que quem trabalha muito não tem tempo pra ganhar dinheiro, não é? Então, quando eu comecei a entender que o trabalho era um pilar, que se eu desenvolvesse os outros pilares, aumentasse o nível de energia de todos, eu ia ter mais resultado, pasmem. Eu tenho mais resultado hoje do que quando eu trabalhava 12 horas. Sim. E tem dia que eu trabalho 12 horas, mas tem dia que eu trabalho 6. Sim. Sim, é isso. É isso. Aliás, quando a Olivia nasceu, eu estava eu criei o meu... Quando a Olivia nasceu, não. Quando a Messia estava já no final da gravidez, eu criei uma tal rotina que era... Eu acordava de manhã, durante 4 horas eu estava hiper focado. Era o tempo, enquanto ela estava a dormir, eu acordava às 5h30 da manhã todos os dias. E até às 9, mais ou menos, 9h30, eu estava hiper focado. E durante o dia eu ia coordenando as operações aqui na empresa, mas tinha tempo para fazer outras coisas. Total. Sim, e eu acho que é importante ter um plano, mas não se pode ficar preso ao plano. Exato. Por exemplo, quando o Vinícius, quando a Olivia nasceu, o Vinícius tinha um plano de naquele fim de semana gravar 30 vídeos. E depois ela teve que nascer na sexta-feira. Ou seja, ele não conseguiu gravar 30, mas num dia conseguiu gravar 15. Sim. Mas eu acho que a diferença de um empresário que vai longe e que vai levar o seu negócio mais longe, ou de um empresário que tem menos possibilidade, se calhar, de alargar horizontes e escalar, porque em algum momento ele não vai saber lidar com o fracasso ou com a falha, é exatamente a capacidade de improviso. É o tu saberes lidar com, ok, isto não aconteceu como eu queria, mas se eu não fizer agora eu posso fazer noutro momento. Não é porque eu não fiz agora que isto não vai dar certo noutra altura. Total. E nós não faturamos menos porque ele não gravou 30 vídeos naquele fim de semana. Claro. Sim, era E uma meta que eu tinha. é a forma como tu encaras a situação. Eu acho que é, ok, isto não aconteceu agora porque outra coisa maior se sobrepôs, mas tu podes fazer noutra altura e está tudo bem fazer noutra altura. Concordo. A gente tem que saber ressignificar as coisas. É e isso. Né? Senão a gente fica mesmo bitolado. Eu concordo plenamente. É isso, amigo. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Foi top estar aqui com Gosto vocês. sempre muito de estar contigo e com a Top. Bia também. Malta, chegamos ao fim de mais um episódio. Não sei se o João quer deixar mais algum pensamento, mais algum... Posso deixar Vá, uma deixa mensagem lá aí então pra uma malta. mensagem para a malta do PangeraCast. É assim, eu vejo que hoje em dia tem muito conteúdo, muito podcast, não igual ao vosso, porque, olha atenção aos detalhes, não igual ao vosso, mas o que eu recomendo vocês que, se você assistiu até o final, se você ouviu esse podcast, você engajou com a conversa e você é alguém que está procurando se desenvolver, está procurando crescer, está procurando entender o que pessoas que talvez você admire estão fazendo, mas saiba de uma coisa, na minha opinião, nada vai ser mais recompensador, se é essa palavra, do que você ter a capacidade de implementar. Então a minha recomendação para quem está ouvindo é, ok, tirei notas, aprendi, tive aqui alguns insights, vai para o campo de batalha. O maior lugar de aprendizado é a execução e essa é a mensagem final que eu deixaria para quem está ouvindo esse podcast até o final, porque provavelmente é alguém que consome bastante conteúdo. Exato. Então, vá para a implementação, vai para o campo de batalha, faça uma coisa que eu aprendi recente, tá? Que vou deixar para vocês também, que se chama comprimir o tempo. Já ouviu desse conceito? Já ouviu falar nesse conceito? Comprimir o tempo? Não. Por exemplo, o quanto que você cresceu enquanto profissional do audiovisual nos últimos quantos anos você faz isso? E agora 10. 10. Imagina se o volume de trabalho, ou volume de execução, ou volume de aprendizado que você teve em 10 anos, você tivesse executado em 5. Quais resultados você não estaria tendo em 10? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente fica procrastinando, postergando, quando a gente... Nossa, muito bom. Um dia eu vou abrir minha produtora igual o Vic e a Messia. Um dia eu vou não sei o que. Mano, começa hoje. Começa hoje, exato. E você vai ver o nível de aprendizado que você vai ter no caminho. Não espere tudo estar pronto, comece a executar. E a gente te espera em breve aqui, né, no meu lugar, Exato. aqui no podcast. É isso mesmo. Malta, muito obrigado, João, mais uma vez. Parabéns mais uma vez pelo Ironman. Não trouxe a medalha, eu queria ver a medalha. Eu conhecia. esqueci. Eu já conheço. Mas muito obrigado, João Mafra. Vou deixar o link dele na descrição. Subscrevam o canal, deem aquele apoio, partilhem se esta conversa fez sentido, porque o nível de convidados que nós vamos ter é nível João Mafra. Que isso. E é isso. Até a próxima.